little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Tivéssemos cada verso desse guardado, nós não sofreríamos nem metade do que nós sofremos. Amém? Amém. Vamos lá então? Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais do que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é um pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos de Deus murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com bondade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem. Você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica justiça e não abandonará os fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do Senhor, do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio ficará à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Viu um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia, embora eu procurasse. Não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém? Esse salmo deixa muito claro para a gente um dos maiores problemas que nos afeta, não é assim?
Se a gente não tem dinheiro, se a gente está sem emprego, se a gente não tem condição, se a gente mora de aluguel, não tem dinheiro para pagar aluguel, se a gente não tem um lar, a gente possivelmente vai ficar muito desesperado, muito angustiado. A Bíblia fala que a alegria do coração formoseia o rosto. Deixa eu ver quem está bonito aqui essa noite. O Rafa, quem mais? Só o Rafa está com o coração alegre? Né? Esse é um versículo muito forte, porque isso é verdade. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, você está bonito, o que aconteceu? Até aquele que não conhece a palavra de Deus, que não conhece esse versículo, ele normalmente atrela a sua beleza física, o seu rosto bonito, com a alegria do seu coração. Então, um grande indício se você está bem ou não, se olha no espelho. Veja se há um sorriso no seu rosto, porque se não houver, você para o que você estiver fazendo e lê o Salmo 37, que é um grande código de conduta, para que nós não nos preocupemos e para que nós o quê? Sejamos felizes. Não se preocupem, sejam felizes. A depressão e a ansiedade, infelizmente, hoje são doenças que são em alta quantidade, digamos assim, hoje no meio do povo. São as doenças do século. E eu vou dizer que, infelizmente, até no meio do povo de Deus. E se nós estivéssemos vivendo esse código de conduta, o Salmo 37, será que nós andaríamos ansiosos, preocupados, depressivos? Porque a ansiedade, se ela não é controlada, se ela não é cuidada, o próximo passo é a depressão, né? Será que se nós estivéssemos vivendo o Salmo 37 na íntegra, muitos de nós, inclusive os filhos de Deus, estariam ansiosos ou depressivos? Não. Estariam tristes? Estariam preocupados? Estariam infelizes? Não estariam. Eu posso dizer que eu sou um laboratório ambulante de Deus. Às vezes eu fico pensando assim: Deus, por que tudo acontece comigo? Por quê? Aí eu não ouço resposta, mas eu só sinto assim, é para você falar com propriedade das coisas, né? Até novembro eu sempre falava: eu sou uma pessoa ansiosa. Agora eu não me rotulo mais, porque o Senhor não me fez ansiosa. Então eu ponho, que nem a Bíblia diz em Provérbios: lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então eu rejeito, e nunca mais eu me amaldiçoei me intitulando ansiosa. E tenho vivido um novo tempo na minha vida. Tenho vivido de uma forma diferente. Tenho vivido assim, como aqueles que esperam, como aqueles que se deleitam, como aqueles que confiam no Senhor. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você hoje: assim como você não deve falar para o seu filho: esse aqui é um pestinha. Nunca diga isso do seu filho. A sua boca é boca para abençoar, para construir o caráter dele, para agregar na identidade das pessoas, e não para destruir a identidade das pessoas, principalmente a sua, a do seu marido, a do seu cônjuge, a do seu filho. Então nunca diga: eu sou nervosa mesmo. Não. Eu posso estar nervosa, mas de que adianta governar uma cidade inteira se eu não puder governar meu próprio espírito? Também diz a palavra do Senhor. Então não aceite, rejeite esses sentimentos, essas posturas, essas coisas, seja a preocupação, seja a ansiedade, seja às vezes a irritação, seja o nervosismo, o que for que estiver fazendo parte, estiver te acompanhando, que você fala assim: não, mas eu sou assim. Você não é assim. A Bíblia não fala que você é assim. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Basta você querer ser. Amém? Amém. Então esse é o primeiro ponto. Eu falo isso com meu filho. Meu filho, ele tem, às vezes ele, eu já ia falar que ele tem, que ele é não. Às vezes ele tem um comportamento derrotista. Filho, vamos aprender a trocar roupas. Estava ensinando ele ontem. Não consigo, mamãe. Você consegue.
Um braço primeiro, o outro depois. Aí conforme, fica bravo, faz cara feia. E eu fico pensando, às vezes, que Deus é assim com a gente. Deus está querendo ensinar uma coisa pra gente. Se Deus não tem paciência de ficar insistindo, a gente vai embora, não aprende e vai cair com a cara no chão. Por quê? Hoje ele tem 3 anos. Tudo bem ele não saber se vestir sozinho. E quando ele tiver 5? E quando ele tiver 10? Tudo bem? Não. E eu fico ali. Aí às vezes eu dou uma risada porque ele faz engraçado, para de sorrir de mim, ele fala. Filho, eu não estou sorrindo de você. Eu estou achando graça de você. Eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Aí eu ponho um pouquinho. Agora deixa. Aí a hora que ele acaba, eu falei, tá vendo como você conseguiu? Você pode tudo aquilo que você quiser. Para de dizer que você não pode fazer as coisas. E eu fico imaginando que Deus faz assim conosco. Às vezes Deus está ali tentando ensinar a gente. O que a gente faz? Sai andando. E o que vai acontecer? Eu vou precisar daquela coisa que Deus queria me ensinar aqui hoje. Eu vou precisar no futuro. No futuro o que vai acontecer? Vou bater a cabeça de novo. Eu já devia ter aprendido lá. Eu já devia ter tido humildade. Eu já devia ter tido a confiança de que Ele está tentando me ensinar. E o ensinar de Deus, assim como o ensinar dos pais, sempre é mais amoroso e mais doce. Se deixe ensinar por Deus. Se deixe ensinar pelos seus pais. Porque é muito melhor aprender com Deus e com seus pais do que aprender com o mundo. É muito menos dolorido, amém? Amém. Nós vamos falar alguns passos que ditam Salmo 37. O oposto de alegria do coração formoseia o rosto, diz também Provérbios, o coração ansioso deprime o homem. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas uma palavra bondosa o anima. Então hoje você vai ouvir uma palavra bondosa para te animar, amém? Amém. Uma coisa interessante sobre a palavra preocupação é pré-ocupação. Já pensaram? Já dividiram a palavra pré-ocupação? Você se preocupa de alguma coisa que ainda nem aconteceu. Você está preocupando a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos de alguma coisa que ainda nem aconteceu e talvez nem vai acontecer. Desculpa que está em inglês, mas é que eu não tenho os talentos da Manu, né? Está escrito assim, se preocupando não muda nada, mas acreditando em Deus muda tudo. Faz sentido ou não? Quem aqui já teve uma situação que foi mudada? Se eu me preocupar muito, aquilo vai dar certo. Não muda. A quantidade de preocupação que eu tenho não muda uma circunstância. Então, para que eu vou torrar o meu cérebro? Para que eu vou ficar extremamente angustiado e preocupando sobre aquilo que eu não tenho domínio, sobre aquilo que eu não consigo? Contando uma coisa bem rapidinha, um dia que eu estava indo fazer entrevista nessa empresa que eu entrei, que era a que eu queria e tal, eu comentei com vocês por alto, mas na hora que eu estava no trânsito e que eu demorei 2h30 para chegar lá no percurso, que normalmente eu demoro 1h45, eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Liguei para o Fábio e falou assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo. Então você não se preocupe. Desliguei o telefone e falei, Deus, se eu me preocupar, eu vou começar a ficar nervosa, ansiosa, eu vou chegar lá uma pilha de nervo e a entrevista vai ser um desastre. Eu não vou me preocupar, porque se eu me preocupar, os carros não vão sair da frente, o meu carro não vai criar asa, não vai surgir uma ponte de atalho aqui. Então, tirei da tomada, falei, tá nas tuas mãos. Cheguei lá, falei só para ele assim, então. Eu cheguei só, pelo trânsito que estava, Deus fez milagre, porque eu cheguei só 15 minutos atrasada. E é gerenciado 15 minutos, né? Aí, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se preocupar não muda nada, mas crer muda tudo. Eu falei assim para ele, olha, eu estou muito embaraçada de ter chegado atrasada, porque além de ser uma entrevista, nós trabalhamos com logística, e não ser pontual, acho que isso não conta muito em meu favor, né? Ele morreu de rir.
Ali ele relaxou e falou: não se preocupe, você já chegou, vamos conversar, está tudo bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? O fato de eu chegar atrasada, fiz ali uma piadinha, meio que não sabia como ia receber, mas ali foi um dos motivos que eu ganhei ele. Reconheci meu erro, fui humilde, pedi desculpa, tive um pouco de bom humor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não se preocupe. Até porque, olha a cartinha que Jesus deixou. De novo, em inglês, desculpem. Não se preocupem sobre tudo ao redor de vocês. Esse é o meu trabalho. Com amor, Jesus. Amém? Então esse é o bilhetinho de Jesus para vocês hoje. Não se preocupem com todas as coisas ao redor de vocês, na vida de vocês. Esse é o meu trabalho. Tinha uma situação que foi, eu estava lendo o rei Josafá, crônica, segunda crônica. Ele orou exaltando Deus, mas ele preparou o exército, ele orou exaltando a Deus, ele preparou o exército, mas ele sabia que no natural ele não podia vencer os oponentes. E aí Deus falou assim para ele: não tenha medo, não se preocupe, porque todo o trabalho é meu. Então que você se lembre disso. Não preciso me preocupar, porque todo o trabalho é Deus. Agora, uma coisa importante: quando a gente fala não se preocupe, é em todas as áreas da sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. Você precisa o quê? Eu tenho liberdade para não me preocupar? É a mesma coisa. Eu tenho prova amanhã, mas eu não estudei, eu posso não me preocupar? Não. Você tem liberdade para não se preocupar? Então faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Ande assim com o homem, ande assim com ele, né? Conheça do que ele quer, saiba o que agrada a ele. Seja o filhinho querido do papai, não tem problema. Seja a menininha do papai, não tem problema. É assim mesmo que ele quer. Mas faça a sua vida, a sua parte, seja com Deus, seja na vida. Se eu não levantar cedo para trabalhar, eu posso não me preocupar que minhas contas vão ser pagas? Não, né? Se eu não me arrumar, sou solteira, se eu não me arrumar, não pôr um rauzinho na boca, quando chegar o varão perto, posso estar toda mulambenta e bafuda, a bênção vai vir? Não vai, não vai. Então, por favor, não se preocupe, mas faça a sua parte. Amém? Não se preocupe com o que você não pode gerenciar, porque aí é com ele, ok? Amém. Pode virar, mano. Não se compare com os outros. Sabe o que está escrito ali? A grama fica mais verde se você água ela. O que a gente sempre ouve por aí? A grama do vizinho é sempre mais verde. Não, a sua é mais verde. O seu carro é bacana porque ele te leva para todo lado. Se ele não está muito bacana, põe ele no mecânico. Se não dá mais, guarda dinheiro para trocar. Mas o carro bom é o teu, te leva para todo lugar. Marido bom é o teu, com defeito ou sem defeito. É ele que te honra, é ele que te suporta, é ele que te ajuda. Mulher boa é tua. Acima do peso, abaixo do peso, é ela que, ó, ali todo dia com você. Amém? Abençoe o Lincoln, eu não quero mais ninguém perturbando ele, hein? Ele abençoou ele também que eu vi. Então deixa o Lincoln em paz. Olha só, uma coisa que é muito séria. Às vezes, quem aqui nunca teve uma invejinha daquele que nem sabe quem é Deus, mas que prospera, que tem uma vida melhor, conseguiu algo que você quer, teve um sonho? A gente sente isso. Ou só eu que já passei por isso? Não, todo mundo. E nessa hora, o que eu faço? Senhor, me perdoa, porque inveja é pecado. E ainda mais
piedoso. Mas a própria Bíblia está dizendo, mas não precisa ter inveja de ninguém. Você não deve ter inveja, você não deve se aborrecer com isso. Por quê? A gente viu no verso 18, 19, 20, 29 e 33, falando sobre os justos herdarão a terra, nós é que seremos cuidados por Deus, o pouco do justo é melhor do que o muito de muitos ímpios. Ou seja, gente, se tudo der errado aqui, nós somos cidadãos do céu, nós vamos morar no céu. A nossa herança, de fato, ela não é terrena, ela é celestial. Nós somos filhos de Deus, nós somos as meninas e os meninos do Altíssimo, nós somos geração e nação eleita, amém? Amém. Então entenda isso e não caia nessa cilada. Se passar isso na sua cabeça, você tira e foca no teu. Pensa lá nas tuas coisas, na tua vida, no teu legado com Cristo, amém? Amém. Tem gente que é tão invejoso. Olha o tipo de inveja que o camarada tem. Cara, é tão invejoso que pega até o chifre do outro que é maior. Misericórdia, né? Misericórdia. Amém? Amém. Pode pular. Era só para dar um. Até onde vai a sua confiança em Deus? Terceiro ponto. Então, o primeiro é não se preocupe. O segundo é não se compare aos outros. E agora é confie no Senhor. Tem um dos versos que diz assim: confie no Senhor e você habitará na terra e desfrutará segurança. Quando a gente não tem confiança, quando falta confiança, a gente começa a ter um sentimento que chama-se o quê? Medo. E o medo trava a gente. E o medo traz junto a insegurança. Quando eu não estou confiando em Deus, qual é o antônimo de confiança? Desconfiança. Quem aqui ficaria bravo se alguém desconfiasse de você? Desconfiasse da tua palavra, desconfiasse da tua integridade, desconfiasse de uma promessa que você fez? Todos nós aqui ficaríamos. Quem somos nós então para desconfiar do Senhor? Olha que coisa forte. Quem não confia, desconfia. Então não se permita, quando isso começar a bater na sua cabeça, a palavra de Deus diz isso. Começa a aparecer isso na sua cabeça, você corta, bloqueia, porque senão começa a entrar o quê? O medo, a desconfiança, começa a entrar o quê? Começo a me afastar de Deus, começo a ficar rebelde com Ele. Então muito cuidado. A falta de confiança é obrigatoriamente falta de fé. E sem fé ninguém agrada a Deus. Ninguém agrada a Deus. Quem que gosta de alguém que não confia nele? Não. E como é que eu me abasteço de fé? Estando perto de Deus, lendo as promessas que Ele me falou, tendo relacionamento com Deus. Não tem outra forma. Como é que eu cheguei um dia a me casar com o Fábio? Eu não casei com ele sem conhecer ele. Eu conheci, eu passei a confiar, eu passei a acreditar nos sonhos, no que ele tinha de perspectiva de vida. Pode andar junto com alguém que não confia? Não. E não pode confiar sem andar junto. Então, ou seja, eu preciso andar junto com Deus. Eu preciso abastecer o meu coração, abastecer a minha mente, abastecer a minha vida de fé, de confiança, para confiar em Deus e ficar em alto grau o tempo inteiro. No verso 23 me chamou a atenção que ele fala assim: ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o toma pela mão. Louvado seja Deus se você nunca tropeçou na sua caminhada com Deus. Eu já tropecei. E Ele, Ele é fiel.
eu confiei nele e ele me segurou pela mão. Eu acho que muitos que estão aqui foi porque passaram pelo mesmo processo. Eu fico imaginando Jesus é o maior team leader, né? Sabe aquele cara que é o técnico e fica lá, vai. Aí quando o cara faz uma besteira em campo que não deu certo, o técnico abaixa a cabeça, mas aquelas menininhas que falam, lembra? Muito filme americano, né? Que fica com o povo, o time tá uma droga, tá uma lástima, o cara perdeu o gol e ela tá lá, Fica imaginando Jesus. Jesus deve ser o técnico que não desiste da gente. Jesus deve ser o team leader que está lá. A gente está fazendo um monte de besteira, mas ele está lá, vamos lá, acredito em você, bora, levanta, continua, vamos para frente. Eu acredito nisso. Porque se Jesus não fosse assim com nós, ele já teria, vai para lá, porque o que a gente faz de besteira não está no gibi, gente, não é brincadeira. Sim ou não? Sim. Então, por favor, confie em Deus. Nós temos que confiar em Deus como aquele que está se afogando e tem que confiar no outro que vem no seu salvamento. Alguém já viu aqui? O cara está se afogando. Quando vem alguém salvar, ele não tem o que fazer. Ele fica à mercê daquele que veio salvar ele. Às vezes é preciso até dar um tuf na pessoa para ela desmaiar de vez, senão ela afoga o outro. E a tua vida está completamente na mão daquele cara. Aí ele vai te levando, a cabeça para fora, você fica todo imerso, só a cabecinha para fora. Então pense nisso, eu tenho que confiar em Deus. Como se eu estivesse me afogando, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é uma lama desgraçada e a gente vive nessa lama, mas a gente fica purificado por causa de Jesus. Então o tempo inteiro eu tenho que pensar, Jesus está aqui para me salvar, eu vou confiar nele. É Ele que vai me deixar vivo, é Ele que vai me deixar limpo nesse lamaçal. Amém? Amém. E até porque quem Ele é nas nossas vidas? Eu adoro essa foto. Quem é que vai tentar comer essa ovelhinha? Quem é que vai tentar perturbar essa ovelhinha? Ninguém. Ela está com o rei da selva. E olha quem o nosso Jesus se remete. Ele é o leão da tribo de Judá. Então você pode até ser uma ovelhinha indefesa, pequena, magrinha, fraquinha. Olha quem que é o teu guardador, olha quem é o teu protetor, amém? Então confia no Senhor, confia no teu Pai. Agora vem o verso que eu mais gosto. Deleite-se no Senhor. Alguém sabe o que significa a palavra deleite? Algumas versões dizem descanse, né? Mas a palavra deleite, segundo o dicionário Aurélio, diz assim: é um prazer suave e prolongado. Eu não consigo pensar no deleite se não for na figura de uma criança. Porque se tem alguém que sabe se deleitar, é uma criança, né? Eu fico vendo o Fábio e o Joshua e eu fico de boca aberta com os dois. Eles estão fazendo nada. Às vezes eles estão lutando, que é uma coisa para nós meninas assim, ai que saco, grotesca. E ele está num deleite porque ele está com o pai dele. O pai dele entende ele. Eles estão lá numa muvuca. Às vezes ele está perdendo, ele odeia perder. Ele dá uma chorada e o pai dele faz uma cócega, dá um beijo, aí ele já ri de novo. Isso é deleite, né? Aquela história de esse cara que ele é até famoso, acho que é Dan Osborne, o nome dele, eu não sei quem ele é, mas estava lá, né? Pega muito o que é assim que não, né? Quem olha ele, você vai mexer com o filho dele? Olha o tamanho do braço do cara, né? Ainda mais bem bad boy, assim, né? As tatuagens e tal. Assim, o que eu quero dizer com isso? Vou pegar o exemplo do meu filho. Tem alguns momentos que ele não sabe se divertir conosco.
Quando Ele não sabe ter deleite conosco, quando Ele quer alguma coisa. Papai, eu quero agora. Não, me dá isso. Não, aí começa a ficar marrento. Eu fiquei observando ele, Deus foi falando comigo através dessas coisas. E aí o Fábio vai dobrando ele. Porque eu já dou uma lofa. O que é? Fala comigo direito. Quero que você seja carinhoso comigo. Não fala assim com você, por favor. Não é por favor. É o teu tom de voz. É o teu jeito. O Fábio espreme tanto ele, que enquanto ele não falar meloso e der um beijo e dizer você é papai lindo e eu te amo, o Fábio não faz o que ele quer. O Fábio não faz. Deus, às vezes, será que a gente não se comporta desse jeito? Né? Deus não está atendendo o meu pedido. O que eu faço? Birra. Manha. Começo a ficar de cara feia com Deus. Começo a fazer tudo de mau gosto. Também não vou falar contigo. O Jorge não faz assim às vezes. Tô de mal de você. Vai embora. Há 5 minutos ele viu que ninguém deu moral para ele. Daqui a pouco ele volta, né? E às vezes nós nos comportamos dessa forma. Agora eu penso, o que você acharia de mim se você percebesse que eu sou uma pessoa interesseira? Que eu só vou atrás daquele que me pode prevalecer, me priorizar de alguma forma, inclusive me dando coisas. O que você pensaria sobre mim? Então nós temos que tomar cuidado para nos comportarmos assim com Deus também, né? Nós temos que nos deleitar no Senhor, em quem Ele é e no que Ele já fez. Olha o mundo ao seu redor. Ele fez tudo para você e para mim. Olha a salvação que você já tem. Olha o direito de ser chamado filho de Deus que você já tem. Olha o tamanho da herança e das promessas que você tem por fazer parte da família de Deus. Se Ele não te der mais nada, você já não tem bastante? Sim. Então tome cuidado. Tome cuidado. Porque quando a gente recebe uma bênção, e Ele é ávido, Ele é maluco para nos abençoar, Ele quer nos abençoar. Óbvio. Qual é o pai aqui que não quer abençoar o filho? Quem é a pessoa que não quer abençoar? É dar o sonho, é atender um desejo daquele que seja teu irmão, seja teu pai, tua mãe. Nós que somos homens, né, humanos, nós podemos, e quando fazemos, nós queremos mesmo concluir, porque Deus não gostaria de fazê-lo, Ele quer. Mas isso não significa, a minha régua é, eu quero o Deus da bênção, eu quero as bênçãos do Senhor. Existe uma diferença aí. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu tenho que aprender a me deleitar no Senhor. Eu fico aconchegada nesse efeito de prazer suave, prolongado, o tempo inteiro. Independente, é como a Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, eu, no entanto, me alegrarei no Senhor. Vira para mim, né? Não dá para o tempo inteiro estar sorrindo desse jeito, mas a maioria dos dias, independente da situação, dá para você sentir esse deleite no Senhor. Se você não sente isso, então comece a buscar. Se arrependa e peça ao Senhor para te ajudar, para você sentir esse prazer suave e prolongado, porque ele dura sempre. Se você não estiver dessa forma, você ainda não sabe o que é se deleitar no Senhor. Quando eu estava solteira ainda, eu estava um pouco desse jeito. Chegou uma época que a gente começa a ficar mais velha e tal. Eu falei, ixi, não vai acontecer, né? Eu quero. E comecei igual o Josh. Eu quero. Então assim, começou a ficar um negócio estressante, eu acho, pular de Deus. E chegou um dia que alguém me trouxe esse versículo, mas aí esse versículo veio com uma revelação no meu coração. A partir daquele dia, eu comecei a me deleitar no Senhor. E não é
aquilo que o Senhor podia me dar. Era diferente. E aí o que aconteceu? Ele concedeu o desejo do meu coração. Porque está escrito: deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. É simples assim. Amém? Amém. Amém. Entregue o seu caminho ao Senhor. Põe a sua vida nas mãos dEle. Gente, presta atenção. Aproveita a viagem. Ó. Põe seu óculos escuro. Tem motorista, deixa ele dirigir. Abre o vidro, põe o braço para fora. Deixa o vento bater no cabelo. Relaxa. Relaxa. Tem gente que senta no banco do motorista e só enche o saco. Só a burrinha. Vou tirar de óculos que eu vou ter que falar do meu marido, eu não vejo ele. Olha só. Se você falar com o outro, você pode dirigir? Cara, deixa ele dirigir. Dá pitaco, e a gente faz isso com Deus. Você deu o volante da sua vida na mão de Deus. Para de dar pitaco. Ele vai pelo caminho X e fala: não é melhor pelo caminho Y? É mais rápido? Não, eu estou dirigindo. Deus está dirigindo, deixa Deus. Não é assim? Aí o cara fica ali perturbando a vida do outro. Tá bem que só não na casa acontece isso. O outro extremo também é verdade. Cuidado. Para mim ter certeza que tá tudo indo na direção que Deus quer, eu tenho que estar, afinadinho com Ele. Porque se eu não tiver, o diabo tá vindo, tem um monte de coisa acontecendo, e eu tô igual o povo diz assim por aí, ó. Ah, Deus quis assim, tá na mão de Deus. Ah, foi assim. Não, cuidado, cuidado. Se você está afinado com Deus, você tem que pedir o discernimento do Espírito. Você vai sentir um incômodo se as coisas não estiverem bem. E não tem problema pedir sinais para Deus. Muito pelo contrário. Ele se agrada. Porque Abraão, quando pediu em 1952 sinais para ele, todas as vezes ele respondeu para Abraão. Ele não se incomodou. Então Deus não se incomoda. Só tome cuidado com isso. Para você não deixar a tua vida debandada, não estar muito perto de Deus e achar que tudo está na direção dele. Não. Mais um motivo para você andar ali, ó, grudadinho com Ele. Amém? Amém. Ponto 6. Descanse. Espere no Senhor. Tem gente que parece o burro do Shrek. Tá chegando? Tá chegando, minha bênção? Cadê? Tá chegando? Vai demorar? Cara, que coisa irritante. Espera, vai ler o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu meu clamor. A última vez que eu levei o Joshua no hospital, não era emergência dele, e eu sabia que eu ia esperar um tempão, porque o médico é super concorrido e não atende em... Meu plano não atende em consultório. Depois vim saber até que... Enfim, mas eu não era emergência. Então eu levei celular, iPad, comida, tudo. E a criança normalmente é mais impaciente que o adulto. Cheguei lá, tinha um senhor com uma senhora, tinha um monte de gente, porque era ortopedia, tinha um monte de gente com cara de dor. Você via que a pessoa estava ali, né? Às vezes, sei lá, torceu o pé, quebrou o dedo, e o médico demorando. Aquele senhor fez um fuá no hospital, que estava quase eu levantando e falar: filho de Deus, senta aí a bunda na cadeira e espera, meu filho. O que vai mudar? Você não sabe o que está acontecendo. Ele não sabia esperar. Conclusão, ele achou que o médico estava tomando café. Sabe o que o médico estava fazendo? Atendendo uma pessoa que chegou atropelada na emergência. Você está no hospital, filho. Aí o que aconteceu? Ele chegou,
entrou no consultório, ele estava antes de mim. Eu pensei, nossa, ele vai punhar o médico, mas ele vai ficar bravo, ele vai me atender mal. Ele entrou no consultório, saiu logo, falou umas besteiras lá pro médico, sei lá o que ele falou, saiu logo. Ficou pensando, aí depois eu entrei e falei, doutor, não, o senhor tá calmo. Ele falou, por quê? Eu falei, aquele casal que entrou, ele falou, eu não vou deixar com que a conduta dele mude a minha. Mas eu também não poderia deixar ele atender a emergência lá. Ou seja, tenha paciência, espere, descanse. Vai mudar alguma coisa você ficar ali, acelerando, pilhando Deus, pilhando as circunstâncias? Quem que fica mal? Você. Não é? Quando a gente está, eu sou meio acelerado. Toda vez que a gente sai, eu tenho que esperar o Fábio na porta. Toda vez. Todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu me troco, me arrumo, troco o Josh, eu faço a mala do Josh e fico na porta esperando. Só que aquilo vai me dando um negócio que eu decidi tomar uma decisão no meu coração. Não vou ficar mais irritada, porque ele está na hora de sair, estou pronto dele significa ainda vou lavar o óculos, vou beber água e às vezes fazer xixi. Estou pronto, não é estou pronto efetivamente. E eu fico ali. Então ele sai com aquela cara dele de paisagem, de paz, que todo mundo sabe. E eu tô como? Mas você não pode ter pressão. Não adianta. Nós não vamos. Deus é o Deus do Cronos. Deus é o Deus do tempo. Ele sabe o momento, a hora, de que forma tem que ser. Isso só vai trazer o quê? Mal pra gente. A gente vai começar a criar bloqueio com Deus, que vai achar que Deus não está entendendo o tempo. Se você não está entendendo que está na hora da bênção. Deus não está entendendo. Tá bom então. Deus tem o controle sobre cada segundo. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que ele não saiba. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E olha que a gente perde cabelo todo dia, nasce cabelo todo dia. E ele não perde a conta. Você tem também, amigo. Então assim, se ele não perde a conta disso, ele vai perder a conta de uma situação importante para você? Não vai. Descanse, espere no Senhor, porque Ele sabe o momento de te dar as coisas. Amém? Amém. 7. Desvie-se do mal. No outro slide, faça o bem. Agora ouve. Você não precisa ir atrás do mal. O mal vem atrás de você. Sim ou não? Sim. Você tem que fazer o quê? Desvia dele. Desvia dele. O que Deus fala na sua palavra? Resistir, submeter-vos a Deus. Resista ao diabo e ele, fugirá de vós. Resistir o diabo não significa, não, tranquilo. Posso ir lá na balada que, comigo não cola, nada vai acontecer. Não. Posso dar uma olhadinha na moça que passa na calçada ali, porque só olho. Nem vem nada na minha cabeça. Não, tranquilo. Posso lidar com a quantia de dinheiro que for, porque o meu coração não se corrompe. Cuidado. Não fique pisoteando perto do pecado. Fuja, desvie-se do mal. Desvie-se da aparência do mal. Desvie-se de tudo que entristece o coração de Deus. Desvie-se de tudo aquilo que, se alguém estivesse te olhando, teria o quê? Que visão a pessoa teria sobre aquilo que você está fazendo? Se aquilo te comprometesse de alguma forma, então não faça. Desvie-se. Tem muita gente que fala assim: irmão, isso é carne fraca. E pecado é vitamina? Não, né? Então tome vergonha nessa sua cara. Tome vergonha na sua cara e se desvie do mal. Porque depois você se arrebenta inteiro, dá tudo errado, ainda põe a culpa em Deus. Amém? Amém.
A bronca não é. Faça o bem. Faça o bem para você. Cada vez que você faz o bem para você, você está fazendo o bem para Deus, você está fazendo o bem para o teu próximo, para aquele que vive dentro da tua casa. Faça o bem para Deus, abençoe o coração de Deus, alegre o coração de Deus. Faça o bem para as pessoas que te amam, que amam você. Faça bem para o teu inimigo. Combata o mal com o bem. Seja voluntário, se disponibilize. Para de viver só para você. Faça o bem. Porque para nós é muito fácil fazer o mal. Foi Paulo que disse? O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse é assim. Então esforce-se. Seja intencional para fazer o bem. Não só a gentileza. Desde a gentileza de abrir a porta, de segurar. Esse dia eu estava passando, sei lá, estava com guarda-chuva, não sei o que, o cara passou e largou a porta na minha cara e eu fiquei toda ali. De uma outra vez, eu estava no Gonzaga, um rapaz, ele devia ter no máximo 50 centímetros, não tinha as pernas, andava com as mãos, ele segurou a porta do elevador para mim. Eu me constrangiam de uma forma. Então não temos desculpa para não fazer o bem. Seja ele numa proporção pequena, seja ele numa proporção maior. Sorria, né? Não se preocupe, seja feliz, sorria. Você viu como é importante você estar perto de Deus? Porque isso vai trazer você o quê? Você vai ser uma pessoa mais leve, você vai ser uma pessoa mais querida, uma pessoa que todo mundo vai dizer assim: nossa, você tem uma luz especial. Você vai dizer: eu tenho mesmo, Jesus. Tem mesmo, você nem sabe. E o último ponto: guarde a lei de Deus no seu coração. Está no verso 31. Eu tenho como andar com a Bíblia embaixo do braço o tempo inteiro? Aí eu estou numa situação, pera um pouquinho, vou lá no índice de palavras, aqui, uma palavra que fala sobre perdão. Ai meu Deus, isso já foi, né? Então, como é que eu guardo a palavra de Deus no meu coração? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso estar familiar com a palavra. Meu Deus, não dá para decorar tudo isso. Não dá não, filho. Não dá não. Mas você já leu a Bíblia inteira? Tem que ler, né? Eu fico assim, converso com muitas pessoas. E estou dizendo agora de cristão. E o meu coração se entristece muito quando eu vejo um cristão que diz que não tem uma vida de oração. Quando eu converso com um cristão que ele fala: não leia a Bíblia todo dia. Como assim? Sim, isso não é só para pastor, para pastora. Porque todo mundo aqui tem alguém que ama. Mesmo que você more sozinho, você pode passar 2, 3 dias sem falar com o irmão, com o amigo, com o pai, com a mãe, com o filho. Mas depois do terceiro dia você começa a sentir o quê? Sou ovo de avestruz que nasci no meio do galinheiro. O que está acontecendo aqui? Estou sozinho, não, peraí. Né? Eu fiquei esses dias sem ver meu filho 2 dias, cheguei tarde e ele estava dormindo. Eu não vi no culto do Espírito Santo. Primeiro que eu estava extremamente cansada, a segunda que eu precisava ficar com meu filho. Então assim, como é que você não lê a Bíblia todo dia e você está tudo bem eu ler a Bíblia só de vez em quando? Uma coisa que a gente tem que pensar assim: quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos buscando a Deus. Quando nós adoramos, Deus está nos buscando. Porque Ele busca os que adoram o Espírito em verdade. Então, se você fica incomodada de não falar com teu marido 1, 2 dias, como é que você não fica incomodado de não falar com teu Deus durante dias? Você é capaz de andar na mesma casa que o teu filho e ele não falar com você? E como é que você anda por aí? Está tudo bem se Deus não falar com você durante dias? Gente, desculpa, na minha cabeça isso é bem difícil de conceber. E aí eu estou agora dando um
desafiando vocês. Vocês têm que sair. Quem não tem, dizer assim, todo dia você lê a Bíblia? Não, mas todo dia eu falo com Deus. E o dia que eu não consigo ler a Bíblia, eu tento ouvir ela. Quando eu estou dirigindo no celular, né? Yield Version é a melhor maravilha que um homem já criou para abençoar a vida da gente. E se acontecer um dia, no outro eu me aflijo, no terceiro eu já estou passando mal. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que abrir espaço para falar com Deus e para Deus falar comigo. Porque não tem condição de dizer que a gente tem um relacionamento com Deus de fachada, é superficial. Eu fico imaginando eu andando dentro da minha casa e não falar com meu marido não falar comigo. Se eu falar para vocês, não, o Fábio tá bem? Tá. Tem uns 5 dias que eu não falo com o Fábio e ele não fala comigo. O que vocês vão fazer? Ele tá viajando? Não, tá lá em casa. E você tá viajando? Não, tô em casa. Vocês vão achar normal? Não. Ninguém aqui vai achar normal. E como que a gente pode achar normal a gente não orar, a gente não ler a Bíblia, a gente não adorar, Deus não falar com a gente? Percebem? Faz sentido ou não? Sim. Então, por favor, guardem a lei de Deus no seu coração. Ela vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida de outras pessoas. Te fará ser diferente, te fará sempre ter algo para dar. Te fará ser muito mais sensível, te fará ser mais preocupado com o teu próximo, né? Guarda a lei de Deus no teu coração. Se você não vive esse código de conduta, você não está vivendo a sua melhor vida. Você não está vivendo a vida que Deus planejou para você. E se você não aprende a não se preocupar, a confiar, aprender a esperar, aprender a se deleitar, o que vai acontecendo é que vai abrindo um abismo entre você e Deus. Por quê? Porque você vai achando que Ele não se importa com você. Você vai achando que Ele não se preocupa com você, com as suas necessidades, com os seus desejos. E o relacionamento de vocês vai ficando fragilizado, vai ficando raquítico. Não é isso que Deus quer. Eu tenho quase convicção de que não é o que você quer também. E se ainda alguma coisa não acontecer, porque não era para ser, porque não é tempo de Deus, não se preocupe. Permaneça feliz. Deus tem o controle absoluto da situação. Quantos de nós já vivemos situações, vivemos fases que a gente, depois que passa ela, a gente fala assim: puxa, se eu soubesse, eu não tinha sofrido tanto. Puxa, se eu soubesse, eu não tinha me preocupado tanto. Nós estamos sempre em fases. Então aprenda a colocar tudo isso no altar. Ele diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.